Midjourney revolucionou tudo de novo. Se lá em 2022, quando ele criou um modelo de geração de imagens dele, disruptou várias indústrias, imagina agora com o primeiro modelo de vídeo. E é isso, cara, a ferramenta que mais chama a atenção dos IA filmmakers do Brasil e do mundo inteiro, assim, tá aqui, tá preparada, e a gente montou um tutorial aqui de A a Z, assim, de como trabalhar com essa nova ferramenta, com esse novo gerador de vídeo aqui tão poderoso que é o Midjourney. Bom, é isso, né? Midjourney chegou aí com vídeo altamente aguardado. Ninguém acreditava que isso ia de fato acontecer, né? Eles estavam fazendo só imagens e realmente a paulada. Pouco tempo atrás eles chegaram com a versão 7 e agora eles vieram com vídeo, cara, impressionante. Cara, e é difícil, assim, as coisas empolgarem tanto a gente, né? Agora que a gente tá acostumado a ver tanta ferramenta de vídeo, tanta ferramenta de imagem, tanta coisa absurda, a quantidade de realismo que ele consegue trazer, assim. Só que o Midjourney é aquilo, assim, é uma baita de uma ferramenta que a gente consegue tirar bastante controle para os nossos trabalhos. Então, assim, a gente sabe que não é só uma ferramenta que entrega uma grande qualidade. A gente sabe que é uma ferramenta que ela pode ser usada para uma produção audiovisual. E aqui, vamos falar sobre esse tutorial completo aqui da parte de vídeo do Midjourney, mas vamos já começar falando sobre os pontos que a gente entende que trazem os maiores benefícios quando a gente fala comparativamente com as outras IAs de vídeo, né? Cara, a primeira coisa que já me chama muita atenção é o Midjourney, ele não só tem o lance que você falou de, cara, a gente conseguir ter um controle, ele traz o lance da imagem cinematográfica como nenhum outro, assim. Ele traz uma textura, cara, que eu sinto que é muito única. E quando a gente vai parte para animar, porque normalmente o workflow que a gente usa gera uma imagem no Midjourney, leva para alguma outra para transformar essa imagem numa cena viva, né? Ele perde, quando a gente anima numa outra, tipo um Kling da vida, um Runway, é, Luma, Pika, qualquer um desses outros, ele perde um pouco essa estética. Agora, um dos pontos principais assim que eu vejo no Midjourney Video é que a gente não só consegue ter essa imagem, que a gente tem esse grão cinematográfico, mas na hora da gente animar, a gente não perde isso, né? Não, e eu acho que tem muito a ver com o fato do Midjourney ele ser uma ferramenta que apesar dela ser impressionante agora para muita gente, quem tá chegando agora e testando pela primeira vez o Midjourney fica impressionado, ela é uma ferramenta já uma das primeiras, ela é precursora, assim, então ela desenvolveu muito, ela foi treinada em cima de imagens do mundo inteiro, de todos os conteúdos audiovisuais, então assim, ela tem um entendimento sobre cinema, sobre cinematografia muito grande e isso obviamente impacta na qualidade da imagem dela. E aí o que pra mim me choca muito, assim, dá uma olhada nesse exemplo aqui, o lance da dinâmica da câmera e do ambiente 3D. Aqui a gente tá vendo alguns exemplos, obviamente, turma, você que tá chegando aí e não sabe, tudo que a gente vai mostrar aqui é IA, tá? Então, cara, você vê o ambiente, como a dinâmica da câmera, embora ela esteja fazendo esse orbital aí, ele tem um entendimento do entorno, né? Ele completa de um jeito super coerente os reflexos que acontecem ali. Olha esses post-its que estão na janela. Tem ambientes complexos ali que ele entrega super bem, né? É surreal isso. E é uma coisa que é muito comum, assim, a gente já tem várias ferramentas que fazem movimentos bem difíceis de câmera, assim, ela extrapola movimentos, esse orbital, por exemplo, que a Cacau falou, né, esse giro em volta do personagem, já tem muita ferramenta que faz isso, mas o que ele gera a partir do... Porque aqui a gente tá falando de uma ferramenta que ela tá trabalhando em cima de uma still, então você começa com uma imagem e dessa imagem você anima para dar sequência à cena como um todo. Ela consegue dar esse giro no personagem e tudo que ela gera ao redor continua mantendo uma consistência de ambiente, de cor, de cinematografia. Então, tudo isso é muito importante para a gente conseguir manter uma veracidade para nossa cena, né? É muito maluco, assim, eles na primeira versão, eles passam as versões, porque é até ingrato a gente comparar, né? Você pega o Kling, por exemplo. O Kling teve a versão 1.0, teve a 1.6, teve a 2.0, agora tá na 2.1. O Midjourney é a primeira versão dele, e ele já bate de frente nesse lance da dinâmica da câmera e do ambiente, desse entendimento do ambiente, já, cara, pau a pau com essas grandes, assim. Outra coisa que a gente separou também, que é muito surreal, é como ele é realista e nos movimentos humanos, na biomecânica dos movimentos, né? Então, esses exemplos que a gente está vendo aqui, cara, são... dificilmente você imagina que isso não é filmado, né? Não, e é isso, assim, tipo, pra mim esse era o lugar justamente que o Midjourney tinha mais chance de pecar. Pra mim, a melhor ferramenta de geração de imagem, é óbvio que ela ia conseguir gerar 1 segundo com 24 frames perfeitos. O mais impressionante é como eles conseguiram ser fiéis aos movimentos orgânicos do ser humano, do animal. Então, isso são coisas que eu não esperava
tanta evolução, assim, por parte do Midjourney, e eu fiquei muito surpreso, assim. Ele sai muito na frente de várias outras, assim, quando a gente fala de movimento humano, assim. É muito impressionante. A mesma coisa para emoção. Ele é muito bom em captar essas sutilezas da emoção, com algumas nuances faciais, né? Então aqui a gente está vendo duas referências, dois exemplos, mas o que eu acho legal é, então a gente pode reparar aqui, né? A textura da pele, como ele traz a piscada do olho, para mim sempre foi uma sacada, assim, porque é um tipo de take que é muito comum no cinema, na publicidade, aquele close no olho que ele dá aquela piscada meio lenta. Nunca foi fácil replicar isso de um jeito que você olhasse e falar, cara, não é IA. O Midjourney tá entregando isso de um jeito surreal, né? Que a gente consegue ver já essa piscadinha, cara, de um jeito super clean. Cara, impressionante, assim. Não, Então, e é isso, né, muitas vezes a gente tá buscando, veracidade, né, parecer realista. E eu acho que, assim, de todas as ferramentas hoje de vídeo, assim, o Midjourney talvez ele não seja a mais realista, mas ele com certeza é a mais cinematográfica e a mais preparada para contar histórias, né. é. Vamos dar uma olhada agora, vamos entrar dentro, fazer um tutorial aqui, demonstração dentro da ferramenta. Bom, agora vamos para o que interessa aqui, vamos fazer uma demonstração de como ele funciona na prática. Como o Midjourney Video funciona na prática. Seguinte, vocês estão vendo minha tela aqui, esse aqui é o meu Midjourney. Primeira coisa que eu gosto de mostrar pra galera, assim, é porque tem muita gente que esquece ou não sabe que isso existe, mas é essa aba Explore. Então aqui logo na homepage do Midjourney a gente tem a primeira opção Explore. Basicamente é um apanhado de gerações de imagens feitas aqui dentro do Midjourney, que são gerações quentes. Então aqui logo de cara você vai ver aqui que são as top do mês, você pode escolher as tops do dia, as tops da semana. E aqui é o que a comunidade gera e vem parar aqui. Então, é muito interessante aqui, porque as pessoas, muita gente não sabe, eu sempre falo disso, porque você tem muita coisa interessante que você consegue clicar, você consegue ver qual foi o usuário que criou, e você consegue ver o prompt, você consegue ver todos os parâmetros, então você consegue de alguma forma não só ter inspiração sobre tipos diferentes de cena, coisas interessantes que a galera tá fazendo, mas também o que que ele tá usando para poder extrair esse resultado. Isso é uma coisa muito legal de várias ferramentas de IA, né, que é a comunidade do IA Filmmaker, assim, ela é muito aberta, assim, então é muito fácil você ter acesso a como foram produzidas as peças, como cada um tá gerando as suas imagens, As então técnicas, né? as técnicas, esses prompts abertos para você ter acesso, assim, isso é muito legal e o Midjourney, ele tem essa aba Explore, assim, justamente pra gente se inspirar e pra gente aprender todo mundo junto, porque, cara, o entendimento de todo mundo que trabalha com IA filmmaking, assim como nós, é que a gente quer mais é que a cultura seja difundida, assim, que as pessoas evoluam, que as pessoas aprendam a usar e cada vez mais, quanto mais pessoas usarem, mais a cultura vai estar difundida, mais as pessoas vão começar a assistir, produzir e consumir conteúdos com inteligência artificial, assim como as ferramentas vão melhorar também, né? Tanto é verdade que, assim, vamos supor, eu gostei dessa foto aqui, cara. Qual foi, os parâmetros que esse cara usou? Você tem todos aqui, todas as referências que ele usou de personagem, de estilo, de prompt, exatamente qual versão que usou. E você consegue replicar elas muito facilmente. Então, por exemplo, se eu clicar nessa e colocar logo aqui, ó, se eu clicar logo direto no prompt, ele já traz para mim direto aqui. Se eu clicar em todas as referências que ele me deu, eu também consigo puxar, sabe? É muito valioso, assim, e eu sugiro vocês usarem isso bastante. Inclusive, assim, para quem não usa o Midjourney ainda dentro do site do Midjourney, que está usando dentro do Discord, pelo amor de Deus, fujam do Discord, entrem no site do Midjourney, assim, porque além de ser uma interface muito fácil de trabalhar, ela abre várias possibilidades muito maiores do que dentro do Discord, né? Total, você destrava ele por completo. E agora, com a parte de vídeos, você tem a mesma coisa agora para cá. Então, você consegue ver os vídeos que a galera tem usando da mesma forma, os tops da semana, os tops do mês. Vou colocar aqui os tops do mês. Ó que interessante, logo de cara você vai ver o que a galera tá fazendo. E é muito. Olha essa cena aqui que linda, cara. Tipo, você vai ver qual foi o frame que ele usou, qual foi o prompt usado, e qual foi a configuração que a gente já vai explicar exatamente como funciona, sabe? Mas é algo que tá fácil para você se inspirar. Olha aqui a cena do vovozinho dançando aqui de terno, que legal. Lembrando que aqui, assim, quando a gente está na parte de vídeo, ele está mostrando só o prompt que foi usado para animação da imagem, né? Então, várias vezes você vai ver os prompts menores, assim, então, com pouca descrição sobre a cena, porque ele está pedindo só a informação da ação, né? Do que acontece na cena. É isso. Então, aqui, recomendo muito que vocês venham para cá, deem uma olhada, gastem um tempo aqui para vocês entenderem e também para entenderem o potencial do que a ferramenta consegue entregar, né? Então, essa é a parte Explore.
Então aqui em Create, você vai vir para a parte de fato onde você faz suas gerações. Lembrando que o Midjourney era uma ferramenta essencialmente de imagem. Então todas as gerações de vídeo você vai ter que partir de uma imagem. Ele não tem o texto para vídeo, é sempre de imagem para vídeo. Você vai ou gerar uma imagem aqui dentro e a partir daqui animar, ou você pode pegar uma imagem externa, que você tem até uma foto sua, ou uma imagem que você gerou alguma outra IA e também usar ela só como o motor de animação. Aqui, então, por exemplo, ó, eu gerei 4 imagens aqui, vocês já estão acostumados. Aqui é o prompt que eu usei. E aqui, quando você passa o mouse em cima, você vai ver que você já tem a opção de Animate aqui. Mas tem um truque aqui, o que você tem que fazer é clica aqui primeiro, e aqui é a nova parte. Isso aqui foi desbloqueado aqui dentro. Então você vai ter a parte de Animate Image, e aí você vai ter 4 parâmetros diferentes. O que isso significa? Por enquanto, a gente tem a parte automática e a parte manual. Para cada uma delas, você tem a parte de Low Motion e de High Motion. Significa é que com maior intensidade de animação e com menor intensidade de animação. Não significa que o low motion é fazer um slow motion e nem que o high motion é em velocidade rápida, né? Significa só a quantidade, a intensidade do movimento, não a velocidade dele, tá? É isso. E o que é legal é que assim, a parte automática é basicamente assim. Se eu clicar aqui em Low Motion, ele já vai começar a gerar com menos intensidade, sem eu precisar colocar algum prompt manualmente. Ou seja, com o entendimento que ele tem dessa imagem, lembra sempre disso. Se você não der uma informação para a IA, ela vai tomar uma premissa e vai inventar e agir de acordo com o entendimento dela. Mas tem vantagem, né, em deixar ela agir de acordo com o entendimento dela, porque muitas vezes ela consegue gerar uma coisa que ela acredita que funciona melhor para aquela cena. Então a tendência é essa geração automática dela gerarem coisas mais realistas, mas às vezes fora do controle que você gostaria, né? É isso, você não tem o controle exato sobre o acting que você quer imprimir na sua cena, mas ela é super importante, assim, para justamente isso, você dá uma certa liberdade, porque nem sempre a gente sabe exatamente o que a gente quer, então você testar isso pode ser uma boa em alguns casos. Então aqui em automático eu vou clicar em low motion ou em high motion. Eu cliquei e ele já começou a gerar para mim. Aqui embaixo você tem a parte manual. A parte manual é onde você de fato altera o prompt. Então você tem a opção de colocar o low motion e você vai ver que ele vai puxar o prompt que eu usei, ele vai colocar esses parâmetros aqui em cima de motion low. E aqui você não precisa usar o prompt que você usou para criar a sua imagem. Você pode apagar isso aqui e colocar só o que você quer que ele faça. Então, por exemplo, eu quero fazer que o homem levante e saia correndo. Então, vou colocar em inglês: The man gets up and starts running. Beleza, então eu dei um controle para ela com motion low. E aí eu vou dar um enter aqui, ele vai sair gerando. A mesma coisa para o high motion. Aí você vai ver que aqui o parâmetro aqui alterou, né? Veio o parâmetro de motion high. Eu apago e posso colocar exatamente a mesma coisa. O Cacau é Ctrl+C e Ctrl+V, gente. Ele vai escrever tudo de novo. And start running. Então você vai dar enter aqui, então ele já está gerando 4 vezes. Eu acho legal, gente, falar aqui rapidamente, assim, a gente não vai ficar falando sobre todos os pontos. Você viu ali quando você clica ali na imagem, né? Ela abre várias opções ali de edição da imagem. Assim, o Midjourney é uma ferramenta muito completa para você chegar no perfeito resultado que você gostaria de ter na sua imagem antes de animar ela. A gente não vai falar sobre isso, mas se você quer saber sobre Midjourney e se aproximar mais das ferramentas, segue acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, assim, porque a gente dá muitas dicas. Inclusive, em breve a gente vai estar soltando a nossa turma nova da nossa comunidade. Ó, que legal. Então, cada vez que você gera alguma coisa, aqui foi a primeira que eu gerei no modo automático. Essas são as 2 primeiras que eu gerei no modo automático. Então, cada vez que você anima uma imagem, você vai gerar sempre 4 por vez, da mesma forma que você faz com imagem. E aqui é a versão que eu fiz no modo automático com Motion Low. Você vai ver até essa tagzinha aqui. Nesse caso, para essas gerações, o Midjourney é incrivelmente rápido, principalmente pensando que ele gera 4 de uma vez. Então, ele vai levar mais ou menos de 1 a 2 minutos para fazer cada animação. Aqui, a gente teve 4 no modo low. Como eu coloquei no modo automático, ele puxou no meu prompt o que eu já tinha estabelecido para criar a imagem. E aqui você vai ver o entendimento dele. Ele sempre vai gerar em 5 segundos. E aí, nesses casos, é isso, né? Eu não coloquei nenhum acting possível. Ele entendeu que é um cara que está aqui. Essa primeira ele não está fazendo muita coisa, porque eu não defini o acting. Essa aqui é a mesma coisa. Você vê que as de baixo aqui, ele já começa a sair correndo no final. Então, ele meio que se prepara. Tem a chuva que está acontecendo aqui. Ele pega e sai correndo. Mesma coisa para essa aqui. Vamos dar uma olhada agora no automático que a gente fez com o high. Você vai ver que são movimentos mais intensos. Você tem até um movimento de câmera, ele se mexe mais ali, mas ele não está correndo não está fazendo nenhum acting específico, que é isso, né? Ele simplesmente está fazendo o que ele entendeu que tinha que ser feito, porque eu não dei comando, não especifiquei nada.
E é maluco, né? Porque a gente tá vendo ali, por exemplo, aquelas cenas que ele tá gerando, ele tá fazendo o nosso personagem virar o rosto e ele tá revelando pela primeira vez o rosto. Então, de novo, aquela história, né? O Midjourney, ele é muito capaz de gerar boas imagens com muita qualidade, né? Então, ele gera um nosso personagem, pela primeira vez você está vendo ele de frente e ele tá gerando um personagem com tudo perfeito ali, né? Nariz, olhos, sem imperfeições, né? Porque ela é uma ferramenta muito boa para geração de imagens, assim. Então, tudo que ela gera de novo, normalmente é bem encaixado e interessante, assim. Aqui a parte, vamos ver agora o low motion aqui, agora com o prompt que a gente escolheu. Você vê que ele faz exatamente isso, de um jeito meio sutil, né? Então o movimento ele tá lá, ele levanta, sai correndo, cara, com uma precisão incrível, assim, da biomecânica, dos movimentos super realistas, que é como a gente está falando, ele funciona. Agora, comparativamente falando com o high motion, você vê que, de fato, a intensidade é maior e é tão boa quanto. O que eu entendo é que, normalmente, quando você faz o low motion, o movimento ele é mais sutil, ele tende a parecer mais realista. Normalmente, isso é uma praxe em todas as IAs, quanto mais intenso é o movimento, maior é a chance dele dar uma alucinada, de acontecer alguma coisa que você não quer. Eu achei super boa as duas gerações, tanto do low motion quanto do high motion. Tá fiel aqui, ó, a representação humana. Levanta, sai correndo, cara, super legal, assim. Não, é paulada demais, assim, o Midjourney é uma ferramenta extraordinária, assim, e aqui a gente tá fazendo o básico, assim, do pedido, assim, do que a gente gostaria que acontecesse com a cena, né? A gente tá incluindo aqui uma ação basicamente do personagem, né? O personagem levanta e sai correndo. A gente poderia incluir aqui que a câmera sobe como se fosse um drone, a gente poderia incluir movimentos diferentes de câmera, então o personagem corre e a câmera se afasta, ou a câmera acompanha o personagem. A gente consegue não só pedir o que acontece na cena, mas também os movimentos que a câmera acaba fazendo, né, esse mise-en-scène entre personagem e câmera, o que acontece dentro dessa nossa cena. Outra coisa que pra mim é muito impressionante no Midjourney Video é o lance do Extend Video, né? Que é isso, agora a gente consegue gerar vídeos de até 20 segundos, cara. Tipo, isso era praticamente inviável em qualquer outra IA, você tinha que fazer alguma gambiarra. Algumas já tinham o Extend, tipo o Runway tinha o Extend, o Kling também, mas você precisava usar versões piores. E normalmente esse Extend ele não tinha uma coerência exatamente entre as gerações, você sentia o pulo, né, quando tinha a parte do Extend, a parte que a cena aumentou. A galera da gambiarra, os primeiros que começaram ali trabalhando com IA Filmmaker, a gente mesmo, assim, a gente viveu aquela fase que a gente tinha que gerar uma cena de 5 segundos, pegar o último frame daquela cena e animar a partir daquela para tentar estender e esticar um pouco mais a cena, o que causava uma dificuldade muito grande de manter a consistência do movimento de câmera, sempre dava um pulo, uma travada, e esse tipo de ferramenta como o Midjourney, assim, salva a nossa vida, assim, como resultado final no audiovisual. Ó, agora para a gente ver na prática como funciona esse Extend é o seguinte, você tem, depois que você fez as suas gerações, aqui é um outro exemplo, a proa de um barco de madeira aí navegando num mar meio revolto, você tem as 4 gerações, logo de cara aqui você tem a parte de Extend automático ou Extend manual, segue a mesma lógica. Eu vou pegar a minha geração de 5 segundos e eu vou aumentar ela, nesse caso ele vai aumentar mais 4 segundos, ele vai até 9, pela primeira vez, você consegue fazer isso até 4, até ele completar 20 segundos. E nesse caso aqui, se eu fizer automaticamente, ele vai só estender, então ele vai interpretar qual seria a continuação daquela cena, e a parte manual, se eu clicar aqui, ele vai me trazer de novo a parte do prompt, ele vai pegar exatamente o que foi, porque eu tinha feito em motion low, então ele vai seguir o motion low, eu posso trocar aqui agora, colocar, por exemplo, motion high, significa que a primeira parte eu gerei low, com pouca intensidade, e a continuação eu quero aumentar a intensidade, então você pode trocar aqui, e da mesma forma alterar o prompt e para colocar exatamente o que você quer que aconteça na cena. Outra forma de você fazer isso também é clicando dentro da sua cena aqui e você vai ver que em cima do vídeo você tem as mesmas 4 opções. Aí você pode fazer em low, high, para automático e o manual. E aqui é super interessante porque você vai tendo controle sobre o que acontece com ela depois, né? Então, por exemplo, eu quero que seja uma cena em alta intensidade aqui, a continuação dela seja alta intensidade, e eu quero fazer com que a câmera se mova para cima e ele veja um jato passando por cima do que está acontecendo aqui no barco. Então você tem a nossa cena, a cena sobe aqui, você tem as 4 versões. O prompt que eu usei é esse aqui, the camera tilts up, revealing a fighter jet at high speed, né? A câmera se move para cima, revelando um jato em alta velocidade. Aí temos aqui as 4, ó. É muito louco, assim, porque ele de fato é um extend que mantém muita consistência de cena, de tudo, cara, de movimento.
A primeira eu não gostei muito, parece que ele saiu do mar ali, né? Mas ó, tem essa segunda aqui. Ele veio de ladinho ali. Ele mantém o início exatamente igual. E É só uma conclui loucura, os né, 4 porque a segundos depois. continuação da água ali, todo o resultado que a gente continua tendo ali do barco, do splash da água, tudo funciona tão bem, assim. E de novo, assim, né, como a gente tá falando de um céu cinza ali, por mais que a gente tenha pequenas imperfeições no movimento desse jato, ele já gerou um jato com a composição correta que ele estaria nesse cenário de iluminação. Então, para a gente fazer uma pequena correção com pós-produção ali, seria muito simples, assim, nesse jato. Então a gente está muito coberto, assim, para chegar numa cena de um nível de verdade, assim, profissional pro audiovisual, assim, pra uma entrega final. A gente aqui tá misturando, tá fazendo, cara, é a mistura do Top Gun com Vikings aqui, assim, sabe? Você tá fazendo Sim. uma loucura, assim. É. Para fazer isso de uma maneira tradicional no audiovisual seria, tipo, fortuna de dinheiro, né? Total. E o que é legal aqui que é dentro dessa função de extend, a gente consegue fazer isso de novo. Então a gente tem uma cena de 9 segundos, a gente consegue fazer de novo o extend com o acting de novo. Então a gente consegue dirigir o que vai acontecer na nossa cena a partir daqui, a partir do 9º segundo para frente. Então, por exemplo, eu quero que o jato exploda a partir do segundo 10 ali, isso pode acontecer. Ou que a câmera volte e olhe para o outro lado e aparece um outro jato, qualquer coisa do tipo. Então, é impressionante o que ele consegue fazer no modo extend, não só de consistência para você ter um plano longo, mas também de acting e de controle dentro dessas próprias gerações. Quero trazer um comparativo aqui do Midjourney Video com as outras de ponta, assim. Na minha opinião, acho que na nossa opinião, que a gente usa muito aqui na nossa produtora, Kling 2.1, golaço, talvez seja a mais confiável de todos até agora. A gente tem o View 3, que é incrível, muito também porque ele trouxe o lance de ter o áudio, o sound design embutidos na geração. Ele é disruptivo, né, ele veio com É. uma coisa nova, assim, mas basicamente para você pegar uma imagem e animar, eu não sei se ele é tão bom quanto outras que a gente gosta muito. É isso, vamos ver agora, vamos fazer esse comparativo entre essas aqui. Então, dá uma olhada, essa cena aqui feita no Midjourney Video, então a gente tem aqui, sei lá, uns militares ali dentro de um avião. Isso aqui é do Midjourney Video, com o mesmo prompt que a gente fez. Isso aqui é no View 3. Ele trouxe um elemento diferente aqui, né? Talvez esse flick da luz ali, interessante. Era isso. E o View 3 é a terceira versão, né? O Midjourney é a primeira. E aí, a gente tem o Kling 2.1. O Kling 2.1 ele é mais robusto. Aqui o movimento trouxe um movimento muito lento de câmera, com bastante fidelidade ali dos personagens, olhar intenso, os detalhes foram muito bem mantidos. Mas, cara, no final do dia é isso. O Midjourney não tá perdendo nada nesse caso aqui, né, cara? E é isso, assim, comparativamente, assim, e aí é o ponto que eu gosto de trazer, assim, sobre o Midjourney, por que essa chegada do Midjourney Video com a qualidade que ele chegou é tão importante, é que diferente do Kling e do View, a quantidade de controle que a gente tem dentro do Midjourney, o fato da gente conseguir estender as cenas usando a mesma ferramenta, usando a mesma atualização, né, de qualidade de entrega, o fato de você conseguir ter consistência de personagem lá dentro do Midjourney, o fato de você conseguir incluir estilo de estética, enquadramentos que você gostaria de utilizar, além de ser uma ferramenta que tem um entendimento muito bom de prompt, assim, é, 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 é uma loucura, assim, o Midjourney, ele acaba saindo, por mais que ele tenha uma pequena diferença, seja um pouquinho pior do que o Kling, ou um pouquinho pior do que o Seedance, ou qualquer uma outra ferramenta, ele continua sendo a ferramenta que tem mais controle hoje, né? E eu acompanho sempre o Office Hours do Midjourney, que, pra quem não sabe, o CEO do Midjourney ele sempre entra uma vez por semana, faz uma live no Discord, é só áudio, mas ele vai falando, vai respondendo umas perguntas e ele vai contando os próximos passos, novidades. Então, ele já avisou que tem coisa vindo aí, essa é a primeira versão, a versão 2 não vai demorar para sair. Então é importante que todo mundo use, assim, a galera use para os caras pegarem os feedbacks, entendendo como melhorar. E a parte de controle de intensidade vai acontecer também. Hoje a gente consegue só o low e o high, então com certeza a gente vai poder escolher o intermediário, escolher parâmetros entre, sei lá, 0 e 100, poder escolher o 0,35, alguma coisa O assim. Midjourney é sempre cheio disso, né? Sempre teve os dash com as Eu quantidades, né? sinto que vai manter para isso. E também a parte de áudio. Então o áudio vai estar integrado da mesma forma que é o que você falou, né? Os caras foram, o View foi o primeiro, criou meio que uma tendência, agora todos os outros vão fazer. O Kling tá fazendo também, não tão bem quanto o View,
mas o Midjourney a tendência é que ele faça também. Mas no Office Hours, quando eles falam do áudio, eles estão falando de lip sync, as personagens falando, ou eles estão falando da introdução de sound A design? princípio só o sound design, Que já mas é uma mudança drástica, assim, né? É. Uma vez que você cria no View e você assiste com som, e você cria nos outros, você fala assim, peraí, tá faltando alguma coisa, não tá tão interessante, mas só o acréscimo de som. A gente tá falando de audiovisual, né? Começa com áudio já, então assim, você ter a introdução do áudio junto, transforma a cena, deixa ela muito mais impactante, né? é impressionante como muda mesmo. E outro motivo do porquê o Midjourney é tão paulada é o preço, cara. Assim, o Midjourney ele virou, hoje ele é a ferramenta de vídeo mais barata, assim, que existe no mercado. Ele é Ainda mais se você for pensar que ela é quase um one-stop, né? Você usa a ferramenta, que é a mesma ferramenta que você gera a imagem, numa qualidade muito boa, você consegue fazer o upscale nela mesmo, e dentro dela você consegue animar. Então você não precisa ter muitas outras. Se você fosse escolher uma única ferramenta para ter, provavelmente para a maioria das pessoas seria o Midjourney, O né? Midjourney já resolve muita coisa, e o valor dela, assim, hoje ele é o modelo atualmente ele é o modelo mais barato que tem, ele tá em média 25 vezes mais barato do que o valor médio da galera, assim. Mercado, né? O que é impressionante, assim. Sinto que essa não é uma realidade que vai se manter por muito tempo, os caras estão sendo agressivos para eles ganharem espaço, mas a gente tem que aproveitar enquanto isso acontece. E a forma do Midjourney precificar e contar créditos e tal, ela é um pouco diferente da maneira que a gente está acostumado com as outras ferramentas. Normalmente você coloca um dinheirinho lá, e aí você vai ter os créditos, as moedinhas, você vai consumindo, cada geração consome 80, 35, 100, e aí você vai abaixando lá. O Midjourney ele funciona com poder computacional. Então aqui estou trazendo para vocês uma tabela que mostra os planos, né? Ele tem 4 planos hoje, o básico, o Standard, o Pro e o Mega. E cada um te dá tempo de GPU, que é o tempo de processamento que essa máquina vai fazer, o servidor dos caras vai fazer para gerar suas imagens da maneira rápida. Então aqui, por exemplo, de um plano básico, $10, você tem 3,3 horas de GPU rápida por mês, e você consegue gerar 3 simultâneas. No plano Mega, você tem 60 horas de GPU rápida. Porque, para quem não sabe, o Midjourney, quando você clica aqui em cima, você tem alguns controles aqui. E aqui embaixo, você tem a parte de velocidade. Você tem 3, o modo Relax, o modo Fast e o modo Turbo. Quanto mais rápido essa geração for, mais tempo de GPU ele vai consumir. Ele sempre calcula um tempo de geração rápida, mas o plano Pro e o plano Mega, hoje, ele tem geração ilimitada para vídeo e imagem no modo Relax. Que é isso, você vai esperar um pouquinho mais, mas, cara, você tem um plano ilimitado, você vai gerar quantos você quiser. E um pouquinho mais não é muito também. O Midjourney, ele é rápido. Então é incrível, assim, desde a versão 7 ele ficou muito, muito rápido. E me tira Vale uma super a dúvida. pena. E me tira uma dúvida, Cacau, quando a gente fala assim de geração de imagem, né? A gente consegue lá, ele calcula por hora de GPU, mas ele disponibiliza lá mais ou menos uma quantidade de produções que você consegue fazer. Isso é só linkado a vídeo, ele não especifica quanto com relação à imagem também. É porque um vídeo ele é equivalente a 8 imagens. Ah, Então ele perfeito. tem essa proporção. Aqui eu estou trazendo que cada um se convertendo para o modo rápido, o que significa cada plano em termos de imagem. Então, se você usar o modo Fast, ele vai te trazer 24 vídeos no plano básico, no modo Mega 450. E aí você consegue comprar horas extras de GPU pagando um acréscimo. Então, aqui seria 53 cents por vídeo de 5 segundos. O que é barato na média. Não, barato na média, e isso comparando com gerações de IA. Imagina se você for pensar que você precisa fazer uma cena da sua série que você não conseguiu produzir, que é a proa do seu barco viking navegando no Mediterrâneo numa tempestade, e só vai custar para você 0,53 cents. E o jato? E o jato. E o jato? É uma loucura, cara. loucura. 53 cents para você fazer uma cena cinematográfica daquela. Assim, é uma loucura. Total. E eu sei que a realidade é assim, a gente acaba tendo que assinar muita coisa, então o que eu vejo acontecendo muito é, a galera pega o Pro e o Mega, e aí você tem ilimitado. Então, aqui você pagaria $60, aí vai dar um pouco mais de R$300, e aí o plano Pro de $60 vai te custar aí uns R$330 por mês, para ter ilimitado. Você consegue até dividir com mais alguém, então, cara, faz super sentido, e tem que aproveitar enquanto tá barato mesmo, porque eu não sei quanto vai ficar. A tendência é essa guerra aí, né, cara? O Midjourney veio barato, então pode ser que outras comecem a baixar o valor, porque é isso, é um mercado competitivo e tá pulsante aí. Eu acho que tem uma das coisas que eles estão fazendo, assim, que é muito legal, que eles estão colocando empresas em categorias diferentes, né? Então, o que vai fazer com que a ferramenta acabe ficando mais barata para uma pessoa comum que vai utilizar e mais cara para uma grande empresa, né? Então,
dependendo do faturamento da sua empresa, você tem que usar os planos Pro. Para usar comercialmente, né? Exato. É isso, se você for uma empresa que fatura $1 milhão por ano, a partir de $1 milhão por ano, você precisa ter o plano Pro Omega para usar comercialmente. Mas caso você não seja uma empresa desse porte, você pode usar os outros e ter a liberdade de usar comercialmente. Mas é isso, né? É um mundo que está se regulando. O Midjourney veio aí, cara, na primeira versão, loucura, paulada. Sugiro que vocês testem aí. Comentem aqui pra gente, deixem suas dúvidas, aproveita, se inscreve aí. A gente está retomando aqui para criar bastante conteúdo no YouTube também. Como o Baipi falou, tem nova turma da Academy que está abrindo. Galera, um monte de inconformado. A gente tem centenas de alunos aí que estão criando coisas incríveis, ganhando espaço no mercado. A gente está numa fase muito especial do mundo, onde a IA te permite acessar universos ilimitados de recursos. E hoje esse profissional que sabe disso é um cara muito valorizado. Então segue a gente lá no nosso Instagram, a gente vai deixar um monte de link aqui na descrição. Deixa comentário, já se inscreve aí, ativa sininho, ativa tudo pra gente poder você ficar ligado, porque a gente vai soltar bastante conteúdo toda semana pra vocês, tá? Cara, e vamos junto, assim, porque as possibilidades são infinitas. Vocês acabaram de ver aqui, assim, você conseguir fazer uma cena que poderia estar dentro da série Vikings por 53 cents, assim. É uma loucura, então, assim, aprendam, entrem, mergulhem nesse universo do IA Filmmaking, assim, porque é uma coisa muito nova. Apesar de você que está aqui consumindo nosso conteúdo provavelmente já ser alguém conectado com isso é uma bolha da bolha, assim, um monte de gente não sabe o que está acontecendo, tem um monte de gente tampando o olho nesse momento para o que está acontecendo, e quando entrar, a partir do momento que eles entrarem nesse universo, eles já vão estar para trás. Então, aproveitem e se instruam o máximo possível e vamos fomentar para essa indústria estar cada vez mais poderosa, né? É isso. Bora, pessoal. Midjourney Video, eu espero que tenham gostado. Deixa um comentário. Até o próximo.